Buenas noches! Que honra hoje, um convidadaço hoje. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz que hoje eu vou conversar com Daniel Becker, um cara que eu admiro muito, não só profissionalmente, mas uma figura incrível, e ele vai estar aqui falando com a gente. Então, vamos chegando, vamos arrumando. Uma hora de conversa vai ser pouco, tenho certeza. Eu vou falar um pouquinho dele enquanto vocês estão chegando aí. Ah, ele chegou. Pronto. Vou falar dele com a presença dele. Vem pra cá, Daniel. Olá! Boa noite, Daniel Becker. Boa noite, Thiago, tudo bem? Tudo certo? E com você? Tudo bom, Eu ia beleza? iniciar, eu ia iniciar com uma apresentação aqui para quem estava chegando, mas agora que você está aqui conosco, então você escuta. Foi um texto autoral de alguns fragmentos que eu conheci de você. Vê se eu Olha acertei, lá, né? rapaz, olha Vê se eu lá, cuidado com o que você acertei, vai vê se eu falar aí. acertei. Bom, canceriano abraça as suas causas com emoção intensa, típica de quem carrega esse signo. Filho de uma mãe amorosa e de um pai mais autoritário. Entendeu na prática os principais motivos de escolher educar de forma respeitosa. Pai de três crianças grandalhonas já, hoje ele se considera estar vivendo a plenitude de um amor paternal cuidando da June, uma filha pet e caçula da família. Visionário, sonhador, ativista e muito generoso. Meu convidado de hoje já tinha no seu destino a marca pedagógica, um médico que quase seguiu a carreira de professor da educação básica. Sanitarista e pediatra, com mais de 20 anos de atuação no em consultório no Rio de Janeiro. Pioneiro da pediatria integral, um conceito de que a criança precisa ser vista de forma holística, ou seja, não se trata de prevenir doenças ou tratar doenças, mas cuidar do bem-estar emocional, social e espiritual da criança e também da família. Eu estou falando com você, Daniel Becker. Que privilégio, obrigado. Obrigado a você, querido. Eu adorei a tua biografia. Eu vou pedir, inclusive, você me mandar, porque adorei. Foi melhor do que os que eu faço. A menos modesta, né? Mas muito bom. Eu fico muito, muito feliz e agradecido a você por essa homenagem. E só uma correção, duas correçõezinhas. Ah, Se for para contar o número de filhos total, são quatro, né? Porque tem os meus dois, do meu primeiro casamento, que são a Ana e o Ilan, que tem agora 27 e 24 anos. O Pedro, que é o meu terceiro, que você falou em três filhos, né? Que é a filha da Carol, que é minha mulher atualmente. E a June, como você falou, que é minha filha canina, que é a que me dá mais amor nesse momento. E a outra correção é que eu tive um pai um tanto autoritário, mas sim amoroso, e uma mãe amorosa também, mas super protetora. Quer dizer, esse contraste entre, essa oposição entre superproteção e autoritarismo foi bem dura de sobreviver, mas estamos aí. passamos por isso, né? E você gosta de cozinhar, Daniel? Olha, eu já fui até elogiado pela minha feijoada na época que eu morava em Paris, lá nos idos de 1988. Mas desde então eu caí no desterro e nunca mais eu me aventurei na cozinha, né? Então eu sou aquele que faz torrada na airfryer, ovo mexido e olha lá. Eu nem como mais. Agora, eu tive um filho que está evoluindo para ser um chefe vegano. Ele é vegano e está cozinhando maravilhosamente. Então eu tenho esse privilégio de ter
um chefe em casa. Ele não tem muita paciência para cozinhar, mas quando ele pega nas panelas, sai coisa muito boa. Ah, Mas eu legal. eu pessoalmente não sou muito de cozinhar, não. Mas e a sua relação com o alimento, né? Essa é uma pauta que a gente escolheu para conversar, não só no sentido da nutrição como alimento, como ato de saúde física, mas também de saúde emocional, né? A gente vai alinhando essa conversa dessa maneira, mas como é a nossa relação com a comida hoje? Como você vê a relação das crianças com os alimentos na contemporaneidade, Daniel? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite de ter sido chamado para fazer essa live sobre esse tema, porque é um tema muito legal. E muitas vezes a gente fica conversando sobre receitas, o que fazer, como dar para a criança, introdução alimentar, mas a alimentação é muito mais do que isso, né? A alimentação é algo que talvez seja, dentro das nossas escolhas, aquela que mais defina a nossa saúde, a nossa longevidade e a nossa produtividade, a nossa capacidade de sermos pessoas sãs e atuantes, participantes da sociedade, por incrível que pareça, né? Aquela que mais vai definir a qualidade de vida da nossa velhice também. Isso é muito importante entender, ao longo da vida, especialmente na velhice. Então, é muito importante a gente discutir esse assunto desse ponto de vista ampliado que você está propondo. A gente conversou um pouquinho antes da live, né, pessoal? E a gente fez assim uma panorama do que a gente ia falar. Não sei se vai dar tempo, né, Tiago? Tem tanta coisa, mas é um tema fundamental para a nossa reflexão, e não só como pais e mães e avós, é para a gente mesmo, né? Então, eu vou começar te contando um pouco como foi a minha história com a alimentação, né? Eu sou filho de uma mãe judia, né? Uma família judia, e sou neto de duas avós judias, especialmente uma delas, que me intoxicava com comida, assim, era a obsessão de gente que chegava, eles eram imigrantes da Rússia, Bessarabia, da Europa Oriental, e tinham passado muita fome, né? Tinham sido perseguidos. Então, para eles, a coisa do comer era quase que uma. Fazer comer era quase que uma obrigação, era uma necessidade física, né? Então, ela me entochava a comida. Eu me lembro que a minha avó, ela fazia uns bolinhos de carne deliciosos e ela me ensinava a pegar o bolinho, enquanto eu mastigava, tomar um gole de Coca-Cola. Sempre tinha Coca-Cola na casa dela. Você imagina, eu até a vida adulta, eu fiquei com esse hábito de mastigar e beber enquanto eu mastigo, que é um péssimo hábito, né? Tira o gosto da comida, tira a sensação, né? É um negócio trágico, mas eu fiquei com esse vício, né? Além do açúcar também, que na minha época era considerado uma bênção apenas, a gente não conhecia muito há 50 anos atrás os males do açúcar, então era muito mais liberado que hoje em dia. Eu fui um adolescente gordinho, né? Comecei a engordar na adolescência e passei a vida inteira praticamente um pouco acima do peso. Nunca tive problema de obesidade, mas viciado em açúcar a vida inteira, né? E com muita dificuldade de me livrar desse vício. Tanto que eu comecei a fazer uma cruzada contra o açúcar já desde cedo, li todos os livros, eu fiquei viciado em açúcar, depois eu fiquei viciado em ler livros de como o açúcar faz mal, né? Para me autotorturar, porque eu não mudava muito o meu vício em açúcar. E só nos últimos anos é que eu comecei a moderar mais, reduzir bastante o meu consumo, mas eu sei que eu tenho várias questões de saúde, não vou entrar em detalhes aqui, mas eles estão certamente, eu sou pré-diabético, né? Hoje já estou bem melhor, mas o açúcar foi uma das piores influências na minha saúde física, né? Então, só para te dar uma ideia assim, de como isso se reflete na minha evolução pessoal. A infância é o momento, e a adolescência, talvez até mais a adolescência, né, em relação à questão da alimentação,
é o momento onde a gente define os hábitos alimentares que vão nos acompanhar para o resto da vida. Então, é super importante a gente pensar na questão do açúcar e na questão, especialmente, também dos ultraprocessados, que eles também têm, geralmente, muito açúcar, né, que é uma das maneiras que a indústria usa para nos viciar, porque açúcar e ultraprocessados são elementos que, hoje em dia, podem ser responsabilizados, veja bem, muito impressionante talvez o que eu vou falar, mas podem ser responsabilizados pela maior parte do adoecimento e da morte e do sofrimento por doenças crônicas na humanidade. Hoje em dia nós morremos, 80% de nós morrem por doenças crônicas, que são basicamente aquilo que todo mundo aqui conhece, provavelmente. Hipertensão, problemas cardíacos, coronariopatias, né, infarto, derrame, câncer, depressão. Todas essas doenças estão envolvidas, estão na sua causalidade. Você está lá o açúcar, o sal, as gorduras artificiais, gorduras hidrogenadas, as gorduras animais também, a proteína animal, que são todas, exceto a proteína animal, todas presentes em grande quantidade nos ultraprocessados. Então, é uma discussão super importante a gente entender isso e entender a importância da gente hoje optar por uma alimentação natural. E mais interessante, Thiago, que a medicina ultimamente vem descobrindo por que os ultraprocessados são tão nocivos. A gente certamente tem noções porque esses elementos, sal ele vai provocar hipertensão, açúcar vai provocar um monte de males, deposição de gordura no fígado, acúmulo de adiposidade, gordura, resistência insulínica, que vai desencadear um monte de processos nocivos. São elementos inflamatórios, vão levar à inflamação do endotélio, né, dos vasos sanguíneos, que, por sua vez, provocam todas essas lesões que a gente tem, né, de doença crônica. E perdi a linha de raciocínio que tocou um alarme aqui. Eu estava falando de... Você estava falando das doenças que levam, que aparecem com a alimentação dos ultraprocessados e dos açúcares, né? Que aumenta... sim, agora lembrei. O mecanismo, né, pelos quais os ultraprocessados levam à perda da saúde, além dessas substâncias que estão muito presentes, o outro mecanismo é o vício, né? Eles provocam e são construídos pela indústria para provocar o vício, especialmente em criança, né? Especialmente pelo açúcar e pela publicidade. São os dois mecanismos pelos quais os ultraprocessados estão ganhando a guerra contra a alimentação tradicional. A indústria tem estratégias muito perversas para ganhar da alimentação tradicional. Então, agora que o brasileiro está trocando o arroz com feijão, legumes e franguinho, que é o prato tradicional brasileiro, né? Farofinha, couve, tudo cozinhado em casa, feito em casa, e um perfil nutricional excelente, e nós estamos trocando isso por miojo, por congelados, por suco de caixinha, por iogurte adoçado, com refrigerante, com doces na sobremesa, né, com leite moça, enfim, uma miséria alimentar. Nestons e mucilões, esses cereais ultraprocessados, e biscoitinhos e salgadinhos. É uma tragédia. E não só eles viciam, não só eles investem muito em publicidade, como existem estratégias específicas para a população de baixa renda, Thiago. Isso é muito grave. Então, você tem aí, por exemplo, a Nestlé tem uma área de investimento nas favelas, né? Então, tem um programa lá que eles usam de mulheres moradoras que vão com carrinhos de produtos Nestlé, que são, né, todos eles açucarados, todos eles ultraprocessados praticamente, não tem um que
que se salva. Eles mesmo reconheceram, eles têm um documento interno que eles reconhecem que 80% da linha deles faz mal, esses 20% deve ser água, né? Talvez um leitezinho lá. E a água faz mal para o meio ambiente, porque eles estão deletando a água de muitas cidades, né? Quem quiser ver aí, tem vários documentários sobre isso, como é que a Nestlé está também destruindo a água de vários locais. E esse mecanismo, esse projeto, ele envolve moradores de favelas que vendem pequenas porções, né? Muitas vezes as embalagens menores, a um preço especial, um pouquinho mais barato, para tentar entrar nessa cultura mesmo alimentar do dia a dia do pobre. Na Amazônia tem um barco mercearia que percorre as comunidades ribeirinhas. Você imagina? São comunidades tradicionais de origem indígena, que têm alimentação tradicional saudável, com feijão, mandioca, e que estão trocando isso por Neston e iogurte adoçado, e geleinha. É muito trágico, né? Muito trágico. Né? Em vez de você comer arroz e feijão, só comer miojo, que é um negócio que faz muito mal, enfim. Queria só colocar isso como introdução. E finalmente, o mecanismo hoje que a gente está descobrindo de forma o efeito que os ultraprocessados fazem no microbioma. O microbioma é o conjunto de bactérias, de micróbios, né, que vivem na gente. Isso, gente, eu acho fascinante. Nós não somos indivíduos, né? A medicina vem descobrindo isso. Eu criei essa expressão, né, que para mim é muito fascinante, Tiago. A medicina tinha um paradigma. A medicina, desde 1800 e tanto, quando Pasteur descobriu que as bactérias causavam doenças, e logo em seguida, alguns anos depois, o Fleming descobriu o primeiro antibiótico, que foi a penicilina, a medicina entrou num paradigma antibiótico. Todas as doenças eram... isso eu acho fascinante, gente, presta atenção. As doenças eram vistas como resultados da invasão de um micróbio no nosso organismo, e o tratamento para essas doenças era tomar um remédio, um antibiótico. Então é o paradigma antibiótico da doença, da saúde. Né? O paradigmas são plataformas de pensamento, que definem o pensamento de toda uma população, de toda uma geração. Então, o paradigma antibiótico, o que ele dizia? Que qualquer doença que eu tivesse era causada, provavelmente, porque não se conhecia muito naquela época, né? Então, uma vez que se descobriu os micróbios, achavam que todas as doenças eram causadas por micróbios. E as principais doenças da época eram causadas por micróbios. Tifoide, sarampo, diarreia, pneumonias e todas as doenças que depois a gente começou a tratar, a prevenir com vacinas e tal, eram causadas por micróbios, doenças infecciosas. Então, a gente tomava um remédio que era administrado por um terceiro para a gente se curar. Isso foi uma revolução e se instaurou como um paradigma de pensamento. E era um paradigma antibiótico. O que quer dizer antibiótico? Antibios, é contra a vida. Olha só que coisa interessante. Agora, nós estamos, nos últimos 20 anos, descobrindo que nós não somos indivíduos, nós somos comunidades ecológicas ambulantes. Eu tenho, mais ou menos, sei lá, aí tem vários, já li 10 trilhões, 20 trilhões, digamos que eu tenha 30 trilhões de células, eu tenho 40 trilhões de bactérias no meu corpo, que estão em todos os lugares. Nesse momento tem 2 bactérias transando aqui do meu ladinho, no corpo inteiro, no cabelo até as unhas dos pés, e em todos os sistemas, no pulmão, em todos os lugares. E especialmente no intestino. O intestino é a grande sede do microbioma. E essas bactérias, se eu tomasse um remédio que matasse todas as bactérias, eu virasse só o Daniel, sem as minhas bactérias, eu provavelmente não duraria 24 horas. Eu morreria. Porque elas participam de tantos processos do nosso organismo que é fascinante. Eles participam da imunidade,
participam de todo o meu funcionamento neural, do meu humor, do meu sono, dos meus hormônios, né? É impressionante. Muito, muito fantástico isso, como alguém está comentando aí. Isso é. Então, o que a gente sabe hoje é que os alimentos naturais, com fibras, alimentos vegetais especialmente, eles produzem um bom perfil de microbioma. E os alimentos ultraprocessados produzem um mau perfil de microbioma. Então, esse é um dos mecanismos pelos quais a gente sabe da importância da alimentação vegetal hoje e da importância da gente reduzir ao máximo a alimentação industrializada, ultraprocessada. Desculpe que eu disparei a falar de todos os assuntos ao mesmo tempo aqui. Mas, mas foi ótimo, porque agora eu vou voltando neles e a gente vai recortando. Está sendo maravilhoso, super interessante. As pessoas estão comentando aqui e eu vou manter esses comentários, essas perguntas para o final, tá, Daniel? Você falou, retomando um pouquinho da sua fala aí, final, sobre os ultraprocessados, e eu fico me questionando assim, essa indústria que vende produtos, né, e você fala de açúcares e também pontua do sal, porque são dois vilões aí que acertam em cheio, né, no gosto do público, né, no público-alvo, que são as crianças, porque o sal dilata né, tudo que a gente tem na boca de sabor, então a gente vai perdendo o gosto natural aos poucos, e o açúcar que transforma mesmo em substância dopativa. Então, são dois alimentos realmente vilões. Mas eu também queria falar com você, e como você enxerga isso, dentro de um aspecto comportamental, sabe? A indústria também quer vender um comportamento, né? Ou seja, o ovo agora não é mais benéfico, então virou vilão, né? O café não pode ser tanto assim, então agora o café não está mais na moda, né? Aí o Goodberry, então, faz você ficar mágico, né? Então o pessoal deixa a pitanga estragar no quintal. Então eu queria que você falasse um pouquinho também desse comportamento que é dito aí, né, para a gente seguir na indústria alimentícia. Isso é interessante porque tem duas ditaduras, né? Tem a ditadura da saúde e a ditadura do peso, né? Que são muito nocivas para a sociedade, né? A gente tem que comer com prazer, e comer com alegria, e tem que comer com saúde, né? Essas são as grandes regras, né? A comida não pode ser remédio. Outro dia eu entrei, outro dia não, durante um período eu entrava no Zona Sul, supermercado aqui da minha casa, perto de casa, e eu fotografava, porque os legumes todos estavam assim. Batata inglesa, tinha uma plaquinha. Batata inglesa, R$ 3 o quilo, agora deve estar uns 15, né? Depois do governo Bolsonaro, deve estar uns 15. R$ 3 o quilo, aí embaixo tinha um dito assim, boa para o fígado e para não sei o quê. Aí você ia na batata doce, limpa as artérias, não sei o quê. Aí ia no gengibre, tantos reais o quilo. Bom para a respiração, para limpar o catarro. Não sei o quê, previne o câncer. Beterraba, cara, é uma vergonha. A gente está medicalizando a comida. A comida está dando remédio. Ao invés de você comer no café da manhã um pão com manteiga na chapa e uma média de café com leite, as pessoas estão comendo 2 ovos sem gema, batidos com chia, omelete com chia e chá de hibisco das Himalaias. É uma coisa muito maluca, entendeu? Por quê? Porque aquilo faz bem, porque está na moda, porque isso é propaganda, óbvio, né? E é muito baseado numa influência muito pernóstica da mídia que explora, cria a nossa imagem perfeita da pessoa magra e forte, musculosa e com aquele corpo perfeito que ela mesma constrói e que diz que a gente tem que seguir aquele modelo, senão nós vamos adoecer, não vamos ser ninguém, não vamos ser queridos, né? Então a gente fica, especialmente as mulheres são muito sensíveis a isso, infelizmente, com essa ditadura da aparência, né? E precisam, então, e aí entram essas questões de modismos, né? Como, por exemplo, você mencionou do Goldberg, que é um dos modismos, né? Talvez um dos menos nocivos, mas tem coisas bem piores. Tem os modismos de dieta,
dietas absurdas, dieta do tipo sanguíneo, dieta do abacaxi, dieta... Muito cuidado, gente, muito cuidado. Eu quero levantar um alerta muito sério aqui, que é da dieta low carb, né? Muito cuidado com isso. A dieta low carb, né, que é de baixo carboidrato, eu também, Lud, também gosto de café da manhã com pão na chapa e café preto. A, a dieta low carb, ela realmente ela emagrece. Tá? Você comer carne, ovo e queijo e não comer arroz, não comer feijão, que são basicamente, tem mais carboidratos do que outra coisa, você vai emagrecer. Você vai entrar em cetose, que é um processo que tira um pouco a fome e aquilo causa uma alteração metabólica que vai fazer você perder peso, pelo menos durante um tempo. Mas isso faz um mal enorme para a saúde, porque você vai parar de comer fibra e você vai tender a acumular um monte de processos inflamatórios. Tem inúmeras influências na internet propondo essa dieta. Tá? É muito sério isso, porque é uma dieta que a médio e longo prazo pode fazer muito mal. Então, o que a medicina... A maior parte das influências não são nem médicos. Tem até médicos que propõem essa doença. Essa doença. É uma dieta que é uma doença, na minha opinião. Eu não sou nutricionista, não sou especialista, mas eu leio muito sobre esse tema. E eu acompanho a evolução da medicina nesses últimos 20 anos. É muito impressionante como a alimentação que a gente chama de baseada em plantas, WFPB, Whole Food Plant-Based Diet, né, em inglês, dieta baseada em plantas e grãos integrais. É uma alimentação extremamente saudável, sem dúvida. Eu adotei essa alimentação alguns anos atrás, perdi bastante peso, né? Estou comendo pouquíssima carne, pouquíssimo proteína animal. Eu como só eventualmente. E também eu faço isso por convicções ambientalistas, porque eu também sou pai de bicho, também não quero ver bicho sofrendo, por questão ética. Então eu como ovo, alguma coisa de queijo, rarissimamente eu como carne, como de vez em quando, tenho churrasco, eu não vou deixar de aproveitar, mas eu não sou uma pessoa que vai nesse grau de radicalismo, mas espero chegar a não comer carne nenhuma. Meu filho está me ensinando isso. Eu fico com vergonha hoje em dia quando tem um churrasco dos amigos, eu vou e como um pedaço de carne, eu como sempre pouquinho, mas eu fico com vergonha de fazer isso. Então, muito importante a gente refletir sobre a publicidade, sobre os modismos e lembrar que comer saudável é comer alegre, comer leve, comer feliz e comer baseado em comida de verdade, que é vegetal. É a comida que vai fazer o Lancet, essa revista que ficou tão famosa na pandemia, né, com as publicações sobre o vírus e as vacinas e tal. Todo mundo resolveu que conhecia o Lancet, né? Era uma revista só para médicos e se tornou famosa no mundo inteiro. Ele publicou em 2018, se não me engano, 2 anos antes da pandemia, um número especial chamado EAT Lancet, Eat, né, de comer, que era um grande editorial, um grande número especial para contar para os médicos esse segredo. A única dieta que pode sustentar a saúde humana e a saúde planetária é a dieta baseada em vegetais. Nós temos que, por uma questão de obrigação com os nossos filhos, com os nossos netos, reduzir a proteína animal no nosso consumo do dia a dia. Nós temos que, para a obrigação, para conosco, para a nossa saúde e para a saúde dos nossos filhos, reduzir a proteína animal e os ultraprocessados. E as coisas estão muito conectadas, tá? Porque aí entra toda uma outra temática importantíssima, que eu espero que a gente aborde, que é a questão do agronegócio, a relação disso com ultraprocessados,
com os bichos, né, com a agropecuária e o meio ambiente. Mas eu vou deixar isso para depois da tua próxima pergunta, porque eu estou achando que eu estou falando demais hoje. Não, eu acho que tá ótimo e tá tudo integrado mesmo, Daniel. Eu acho que, pegando um gancho do que você falou, a gente não come, como você viu no supermercado, né? A gente não come uma quantidade X de carboidrato, uma quantidade X de proteína, uma quantidade X de fibra, a gente come comida, né? E essa comida, ela é conectada com afeto, e afeto com contexto, e contexto com memórias. Então, o que me remete a um prazer é o meu pão na chapa com café com leite. Eu acho que a minha avó tinha a temperatura certa do café com leite. Para mim não tem outra temperatura, eu não consigo a temperatura do café com leite da minha avó. Então eu acho que essas relações com a comidas, né, de relação de afeto mesmo, faz com que a gente adquira comportamentos saudáveis e empáticos com a comida, porque não adianta você viver numa bolha restritiva de que isso pode, isso não pode. Isso é um tiro no pé, né? Eu tenho um relato pessoal. A minha filha, ela não gosta de refrigerante. E o refrigerante nunca foi negado a ela. Em todas as festinhas que a gente ia, existia o refrigerante, mas na minha casa a gente não tem o hábito de fazer uso desse. Então ela não conhecia nem o gosto, né? Foi através de uma prima insistindo para ela tomar, que aí ela conheceu o gosto do refrigerante e ela, por si só, entendeu que aquele elemento não ia ser bom para ela. E assim foi, né? E ela às vezes insiste, né? Às vezes está no restaurante com outras pessoas, ela vai, pede aquilo, bebe 2 golinhos desse. Mas assim, isso não é uma punição, não é uma regra, uma ditadura. Eu acho que quando a gente acredita na potencialidade das crianças, da autorregulação, de entenderem também por onde vai o caminho do gosto, do seu próprio gosto, a gente também entende a educação alimentar de um outro prisma, né? E isso tem uma pergunta aqui que eu acho que pode casar um pouco com o que a gente está falando, que é até que ponto a gente deve insistir num alimento que a criança não gosta e como se deve fazer essa apresentação para as crianças, né, dos alimentos, especialmente os legumes e as verduras, que são os mais difíceis aí de aceitação quando as crianças já estão já na fase de escolhas. Tá. Antes de responder a tua pergunta, guarda ela, eu queria falar de 2 assuntos rápidos que foram colocados aqui. Um foi colocado aqui, que eu acho importante a gente comentar, e o outro que você trouxe. Que talvez a gente falasse mais adiante, mas eu queria, para não perder. Primeiro, a pessoa reclamou aqui, não, que cada dieta, cada pessoa tem a sua, que, enfim, a alimentação, como é uma atividade muito essencial humana, né? É a coisa que a gente faz para a nossa sobrevivência, a gente tem que comer. Respirar é automático, né? Você não tem que respirar, você não escolhe respirar, você respira. Mas a alimentação você escolhe o que você come, onde você come, quando você come, né? Ainda mais nesse mundo moderno. Então, a alimentação é uma coisa que diz muito da cultura familiar, diz muito da infância, diz muito das escolhas culturais de um grupo social também. Então é muito difícil a gente falar, não pode comer carne, não pode comer peixe, quando a pessoa comeu carne e peixe o dia inteiro, a vida inteira, quando ela mora num estado que a comida típica é o churrasco, quando ela é filha de fazendeiros, pecuaristas, enfim. É claro que isso é muito definido pela cultura onde ela cresceu, e sem querer ofender ninguém, eu só estou colocando aquilo que é melhor, né? Que é melhor para a nossa saúde, que é melhor para nosso planeta, para o nosso futuro. É claro que se a gente usar de moderação na alimentação, e tender mais ao vegetal, eu acho que a gente está no caminho correto. A outra coisa que eu queria comentar antes de falar da criança é uma palavra, uma expressão que você usou, né? O Thiago tem muita gente aqui que não te conhece, né, Thiago? Acho que depois você tem que se apresentar. Ele é um educador, esse é um canal essencialmente sobre educação, muito dirigido para educadores, um canal muito bacana. E você educação alimentar. Eu acho lamentável que as escolas de hoje
não se envolvam muito diretamente em duas questões absolutamente essenciais para as crianças e para o mundo. Uma delas é a educação nutricional, a educação alimentar. Porque a gente não lida com logaritmo, equação de segundo grau e datas da República, da Primeira República, ou da Nova República no Brasil, no dia a dia. Mas a gente lida com escolhas alimentares no dia a dia. As crianças deviam ter educação nutricional como matéria obrigatória em todas as escolas, desde o início da vida, desde a educação infantil. Né? Lidar com a alimentação, escolhas, entender a importância disso, entender o que está por trás dos alimentos, o efeito dos alimentos no nosso corpo, a relação dele, enfim, tudo isso. Isso até o ensino médio. Tá? E a outra questão, que a gente não vai entrar aqui, que a escola tem que se envolver, que é uma questão de sobrevivência da humanidade, é a educação digital. A escola não pode se eximir de educar as crianças para entender o poder dos aparelhos, das telas digitais e o quanto o quanto esses aparelhos estão influenciando a nossa vida, e o quanto eles podem ser nocivos e como a gente pode regular o efeito deles na nossa vida, né? Aproveitar o que eles têm de melhor e minimizar o que eles têm de ruim. Isso é só uma observação. Em relação ao que você trouxe da criança, a criança deve ser... A gente tem várias estratégias para evitar que a criança se torne seletiva, para que ela possa comer de forma saudável. Alguns vão evoluir por uma seletividade muito intensa. Uma criança pode ser muito bem educada do ponto de vista alimentar, de repente, com 2 anos e meio, 3, ela começar a recusar tudo. Essas coisas acontecem. Mas a maioria das crianças, se a gente ensinar para elas que a refeição é um momento alegre, feliz e relaxado, que ela vai desenvolver prazer na alimentação. Então, essa é a primeira observação que eu faço para todas as mães e pais que vêm aqui no consultório. Cuidado com a atenção na hora da alimentação. Né? Eu falo, cuidado com a atenção, não fique tenso. A mãe vai chegar, não posso ficar tensa, não posso... vai ficar mais tensa ainda. Né? Relaxar, acreditar na criança, confiar. Nós todos somos seres vivos. Seres vivos têm que comer para sobreviver, não tem jeito, ela vai comer. Então, relaxa e come, e dá a comida do seu filho, deixa a coisa acontecer, deixa rolar. Não tem muito como errar. Muito. Né? Tem como errar, mas não tem como errar demais. Segundo, é a autonomia, deixar a criança se envolver no ato de se alimentar, como todo bicho, né? O passarinho traz a minhoquinha para o seu filhote nos primeiros dias. Depois o filhote tem que bater asa e procurar sua minhoca. No bebê humano, a gente é muito mais dependente. Né? Então, existem formas de desenvolver a autonomia desde o primeiro momento. Em vez de você enfiar a colherzinha na boca do bebê, você parar a colherzinha aqui e deixar o bebê ir procurar a comida. Isso faz muito, é um pequeno gesto, faz muita diferença. Ele está buscando a comida dele. Isso já coloca ele como um ser ativo na alimentação. E logo depois que ele pode, que ele tem aqueles sinais de prontidão, que a gente chama, né, de estar sentado bem ereto, de não estar botando linguinha para fora, de estar interessado na comida, querendo pegar, já pode começar o BLW, que é aquela forma de... Não tem que ser exclusiva, não, né, de forma nenhuma. Pode usar a colher à vontade. Mas também apresentar pedacinhos de comida apropriados para que o bebê pegue com a mão, se envolva, sinta a textura, o sabor, não sei o quê, e comam o alimento também sozinho. Isso é muito importante. E mostrar uma variedade de alimentos, oferecer para o bebê o mais cedo possível o alimento da casa, a refeição que está sendo feita na casa. Claro, é bom que a casa tenha uma alimentação saudável, né? Arroz, feijão, legumes e tal. Aquilo que é a nossa alimentação saudável tradicional é muito bom. E com todas as sofisticações possíveis, né? O bebê desde pequeno, desde 6 meses, né? A partir do momento que ele começa a introdução alimentar, tem muito poucas restrições de alimentos. A gente hoje em dia sabe que é o contrário. Né? Antigamente se dizia, não, amendoim, frutos do mar, só depois de um ano que pode dar alergia. A gente sabe que quanto mais cedo introduzido, depois de 6 meses, melhor. Então pode oferecer, eu não diria para começar a introdução alimentar com risoto de camarão, tá? Mas pode oferecer lá essas comidas estranhas. Uma criança de 9 meses pode perfeitamente comer um risoto de fungo. Não há nenhum impedimento nisso. Não é uma comida muito saudável, que é muita gordura, não sei o quê, mas é um alimento que ele pode comer.
Né? O que não pode comer são coisas que podem engasgar, duras, pequenas. Mel não pode comer até 1 ano e pouco. Alimentos ultraprocessados eu coloco sempre na minha lista de não dar. Né? Açúcar e sal também ele deve evitar. Mas veja, o sal também é relativo. Se aquela casa faz uma comida caseira com pouco sal, a partir aí dos primeiros meses de introdução, já pode provar essa comidinha, não é nada demais. Não pode colocar muito sal. Né? Tem gente na casa que coloca muito sal, coloca sal na mesa depois de preparar. Então, apresentar. É muito importante também entender que quando a criança começa a recusar um alimento, a gente não deve tirar esse alimento do prato, porque isso só vai fazer ela aumentar a recusa. Vocês devem ter visto um filme chamado... meu nome Divertidamente, né, da Pixar, um filme maravilhoso. Lembra das 5 emoções básicas? Era medo, tristeza, alegria, raiva e nojo. Por que o nojo é uma emoção básica? Porque o nojo é uma emoção muito profunda do ser humano. A nojinha, aquela verdinha, né? A gente desenvolveu o nojo lá na pré-história, quando algumas pessoas que a gente percorria as savanas lá tentando se alimentar, procurando raízes, e frutas, e folhas, e bichos mortos. Então, quando se cruzava com um bicho morto, aquilo era fonte de proteína, as pessoas comiam, né? Aqueles que tinham nojo, desenvolviam nojo de carne podre, eles não comiam carne podre e sobreviveram, porque aqueles que comiam a carne podre, alguns morreram, muitos morriam. Então, o medo se tornou algo no nosso DNA, o nojo se tornou algo que está lá no nosso DNA, bem fundo. É uma estratégia de sobrevivência de espécie. Então, quando a gente começa a ter nojo do alimento, é muito difícil superar. E uma das formas de evitar esse nojo, essa aversão, é estar no prato da criança no dia a dia, o que ela não gosta. Mesmo que, né, não precisa botar sempre, todo dia. Mas é o que tem na casa. Se ela não come brócolis, quando tiver brócolis, vai estar no prato dela. Né? Não precisa forçar, não precisa pedir, não precisa implorar, correr atrás. Jamais usar de violência, ou de forçar uma alimentação. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Né? E lembrar que na nossa sociedade, exceto nessa metade do Brasil, veja bem, a metade do Brasil que está passando fome, que está em insegurança alimentar, são 33 milhões de pessoas passando fome. Mas são 120 milhões de pessoas, Tiago, e todos aqui que estão conosco, que não têm, que estão em insegurança alimentar de moderada a grave. Eles não sabem se no dia seguinte vão ter comida para comer. É muito grave isso. O Brasil voltou ao mapa da fome da ONU, gente. Olha o que os governos estão fazendo com a gente. É muito sério isso. Vai começar uma grande campanha da ação cidadania de solidariedade para a gente. A mesma campanha que foi feita há 30 anos atrás pelo Betinho, agora o filho dele que está à frente da ação cidadania, Daniel Souza. Eu vou estar apoiando essa campanha. Eu até coloquei, eu até subi hoje um material aqui no canal sobre isso, sobre o site. E isso é importantíssimo a gente falar, né, Daniel? Porque a gente está tratando aqui de assuntos que é de uma ordem de um privilégio grande, né? Da gente entender se a gente vai comer isso ou vai comer aquilo, quanto que a gente come, enfim. A gente vai falar agora de pessoas que não têm essa possibilidade de escolha, né? Elas simplesmente não têm o que comer. Isso é de uma crueldade sem fim, né? Porque a fome dói. Muito É muito triste. E lembrar, assim, as crianças da nossa classe média alta, classe alta, elas, em geral, não sabem o que é fome. A gente fica dando comidinha para elas de 2 em 2 horas, fica beliscando. Aí chega no almoço e não quer comer. Por quê? Porque está saciada. A criança com 8 meses, ela come um prato de operário. Um bebê de 9 meses é capaz de comer 400 gramas, tá? É o que você pega, um adulto pega no restaurante aquilo lá, 400 gramas. Pô, um pratão, né? Quando eu estou com muita fome, você come 500 gramas. Pô, um bebê é capaz de comer 350, 400 gramas, mole. Uma mamadeira tem 250 gramas, né? E uma criança de 1 ano e meio, 2, ela começa a comer muito menos.
né? Um bebê de 0 a 12 meses, ele triplica o peso dele, ele aumenta 300%, vai de 3 para 10, por exemplo, né, quilos. Uma, uma criança de 1 para 2 anos, ela vai de 10 para 13, 14. Em vez de aumentar 300%, aumentou 30, 40%. Então muito menos. Ela come menos do que um bebê dessa idade. A gente fica achando que tem que dar, que tem que dar, que tem que dar. Não, calma. Ela vai saber se saciar. As crianças ficam mais magrinhas nessa época mesmo, é normal. Então, forçar é muito ruim. Enfim, são estratégias que a gente usa para evitar que a criança fique muito seletiva. Se ela começar realmente a ficar muito, extremamente... e a última coisa que você tem que fazer, é começar a seguir o conselho daquela titia do Zap que diz: não está comendo, minha filha, tem que engordar, compra o Pediasure, compra o Sustagem, que isso é uma maravilha. Olha, tem médico que receita isso para criança que não come brócolis. Esses produtos são ultraprocessados que vão fazer ela comer menos brócolis, que vão fazer ela comer menos comida natural, porque eles são ultraprocessados. E ultraprocessado tem uma coisa chamada hiperpalatabilidade, que é o fato de que nenhum alimento natural pode competir com ultraprocessado. Como é que você pode, uma maçã, competir com um biscoito recheado? É impossível. E uma criança que... Isso é um segredo, aliás, talvez o mais importante de evitar a seletividade alimentar. É não dar ultraprocessados para a criança, porque ela não vai mais querer alimentos naturais, porque eles usam a hiperpalatabilidade, esse gosto intenso, a crocância, essa engenharia alimentar que leva bilhões de investimentos para se construir neurociência em crocâncias e em todos esses aditivos que eles usam, muitos deles cancerígenos, para que a criança não só queira mais e mais e mais, então ela vai comer uma caixa de bis inteiro, um pacote inteiro de biscoito, um pacote inteiro de salgadinho, mas também não queira a comida natural, ela vai começar a recusar. Essa é a principal causa. E a propaganda desses produtos é muito perversa, né? Usa a inocência da criança para associar essa comida lixo com personagens que ela ama, usa a inocência das mães, né? Teve uma campanha do Pediasure que foi perversa, né? Que mostrava, foi para televisão isso, mostrava uma mãe assim, olhando para o filho, assim, ao lado de um amigo, fazendo assim, ó, olhando para a cabecinha dele ao lado do amigo lá longe, mostrando que o filho dele estava baixo e dizendo que se ele tomasse Pediasure, ele ia crescer. Isso é de uma mentira tão absurdamente grande. Isso deveria ser motivo de prisão para o publicitário e para a empresa. Porque isso é de uma mentira inacreditável. Você dizer que Pediasure vai fazer seu filho crescer mais, seu filho vai ter uma tendência genética a crescer, se ele é mais baixo que o amiguinho, não é porque ele tem que tomar Pediasure, não. Ele tem que comer bem, para ser saudável. É perverso isso, perverso e criminoso. Enfim, tem essas coisas que a gente vê aí, né? Tem que lembrar o seguinte: o ultraprocessado, o açúcar, a gente tem que entender isso. Tiago, me diz uma coisa. Você, quando você está lá no almoço da família, comeu um risoto de camarão, com não sei quantas coisas lá, salada antes, aí você está que não aguenta mais, você comeu pra caramba, tomou vinho, refrigerante, está empanturrado mesmo. Você adora aquela comida, você acabou comendo um pouco demais. Aí chega a tia, Tiaguinho, olha aqui, eu estou usando mousse de chocolate que você adora. Você vai deixar de comer a mousse que você está cheio? Dificilmente. Estou falando mousse porque eu adoro mousse de chocolate, tá? Você é um cara que parece magro, não sei se você tem esse tipo de coisa. Mas a maior parte da humanidade tem esse problema. Pode estar lotado de comida, mas quando vem um doce, quer o doce. Por quê? Não é porque nós somos fracos. É porque o açúcar, e os ultraprocessados também, eles usam um tipo de sistema que não é um sistema da saciedade, né? Para a saciedade, nós temos hormônios. Você come, você tem leptina, você fica saciado. Você passa um tempo, o teu estômago começa a produzir grelina, que é um outro hormônio, que faz você ficar com fome. E por aí vai. Tem várias implicações, vários outros neurotransmissores envolvidos. O sistema que o açúcar usa é o sistema da dopamina,
que é um neurotransmissor cerebral, que é o neurotransmissor do prazer, que atua nos mesmos centros que as drogas, por exemplo, que a cocaína, enfim, e que é o centro do vício, é o centro do prazer, é o centro do excesso do estímulo que você quer repetir, 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 e que não é pela saciedade que você come ou deixa de comer. Você come ou deixa de comer porque você tem um desejo ardente. Você pode estar entufado de comida que você vai querer comer aquele negócio. E eu vou acrescentar um detalhe, Daniel. Esses meus 20 e poucos anos de educação, dentro da escola e voltado para a educação de crianças, me deu o privilégio de observar muito essas questões comportamentais, né? E como a gente, enquanto adulto, precisa entender essa relação que a gente vai criando nas crianças. É muito comum adultos darem um prêmio de recompensa com comida, né? Então, para de chorar, toma um pirulito, né? Fazem essa troca. Se você Não, não comer quero tudo, não, né? vou te dar o docinho, né? O danoninho, né? Aquela E coisa. aí, e aí entra essa recompensa, e aí essa associação muito ruim que acontece, né? Quando a criança associa que a tristeza dela pode ir embora quando um doce entra. E aí pronto, né? A gente vai passando pela vida adulta mastigando os nossos problemas, né? Fazendo uma metáfora aqui. É porque o nutricionista que colocou de forma muito apropriada, o açúcar é um elemento afetivo, né? Tem uma coisa emocional, ainda mais para os adultos que foram educados com esse tipo de relação com o doce, né? Isso traz um conforto, é um comfort food, né? Isso nos remete à nossa mamãe, ao nosso papai, à nossa infância, à segurança, ao prazer, né? E é muito difícil resistir a isso, muito difícil. E não é à toa que a indústria do açúcar é uma das mais poderosas do mundo. A Nestlé, que é a maior gigante alimentar do mundo, a matéria-prima de base dela é o açúcar. Ela usa açúcar em todas as suas... A linha infantil da Nestlé parece dedicada a engordar as crianças, a fazer mal, né? O slogan da Nestlé faz bem. Eu ponho 3 pontos de interrogação depois desse slogan. E não é só a Nestlé, não. Qualquer uma das grandes, das chamadas Big Food. A Nestlé, eu falo muito que ela é muito poderosa, porque ela começa a nocividade dela desde cedo, né? Impedindo mães de amamentarem, né? Colocando a fórmula, ela e a Danone, a SmithKline, as outras que fazem fórmulas infantis, infelizmente, a da fórmula é muito baseada a campanha de marketing da fórmula é muito baseada em você substituir leite materno. Eles ficam fingindo que o leite materno é bom, que não sei o quê, que apoia o leite materno, mas na verdade elas estão sabotando a amamentação. E essa luta, né, Daniel, é uma luta diária, né? Uma luta de conceito, é uma luta de rotina, de disciplina. E aí eu vou reforçar ainda um conceito que eu trouxe que você revalidou, que é o conceito de educação alimentar, né? Isso passa por nós. Aqui em casa, a fruta sempre foi livre demanda, sabe? Então, o centro da nossa cozinha é sempre que fica na mesa e está sempre centrado assim de fruta mesmo. Então, o que posso lanchar agora? Fruta, né? Então, água, fruta, alimentos que, quando a gente abre a geladeira, o que eu posso comer, né? E aí, quando a gente entope a nossa geladeira de coisa boa, né? Os nossos armários de coisa boa, a criança vai procurar por coisa boa. E aí, trazendo ainda para um processo mais dialógico entre a escola e a família, Daniel, eu queria muito te ouvir falando disso, porque a gente vive uma experiência alimentar na escola hoje por conta da extensão do horário de muitas famílias no trabalho, e, portanto, as crianças precisam ficar mais tempo na escola e a alimentação acaba sendo introduzida muitas vezes por pessoas que não sejam do seio alimentar, né? Então, familiar.
E aí entra uma briga de Guerra Fria mesmo, sabe? Uma briga fria entre a família e a escola. A escola com o conceito de alimentação saudável e traz essa oferta de alimentação variada, equilibrada, né? Saborosa para as crianças. E, em contrapartida, existe a culpa dos pais que estão trabalhando demais, que chegam em casa muito tarde, que vão para o restaurante com os amigos no final de semana e que entopem as crianças de besteira, né? E aí, quando chega essa criança na escola, né, sem o sabor do brócolis, sem o sabor da abóbora, acaba tendo esse pedido de amassa no feijão para o meu filho não ver, porque se ele vir, aí ele não come. E aí, como é que a gente entra numa linha assim de regulação mesmo e afinação com a família de compreender de que não é ético fazer isso com a criança, né? Tem várias questões da alimentação escolar, né? Ah, as escolas, até há poucos anos, eu entrei há menos de 10 anos atrás numa briga de um grupo de mães aqui do Rio com a creche mais popular que tinha no Rio, que é uma creche que tem várias filiais, né? Que colocava uma quantidade de açúcar absurda. Eu lembro que o lanchinho típico da creche era banana com mucilon e leite moça. Era o lanche da escola, né? Enfim, houve uma mudança para melhor nos últimos anos, né? Realmente está se trabalhando mais com, é, com alimentação natural. As leis que evoluíram, tem uma pessoa aqui falando que é professora, que trabalha na rede municipal, que é uma alimentação balanceada. Também na alimentação das escolas públicas houve uma evolução, ainda tem muita coisa errada, ainda se usa, né, Aline, ainda se usa muito ultraprocessado em várias escolas, depende da rede municipal. Tem leis que garantem, inclusive, a aquisição de alimentos de agricultura familiar local pelas prefeituras, para fortalecer também a agricultura familiar. Isso é uma lei aí, se não me engano, do governo Lula. Não tem muitos avanços nesse sentido. Mas, ainda assim, tem problemas na alimentação escolar. A maior parte das cantinas escolares é vergonhosa, né? Aqui no Rio tem uma lei que está tentando se passar para proibir ultraprocessados nas cantinas de todas as escolas públicas e privadas, mas os vereadores, sob influência da indústria, já tinha maioria, já quase certa, e os vereadores paralisaram, porque tem uns que pediram vista de não sei o quê, e que estão querendo dizer para oferecer preferencialmente alimentos naturais, isso vai ferrar com a lei. Enfim, tem toda uma série de problemas, mas também tem um problema oposto, a escola tentando oferecer uma comida saudável e as crianças vêm com uma má educação de casa, porque, o que você está falando, não é culpa das famílias, né? Toda essa vida moderna que faz com que a gente acabe utilizando muitas vezes produtos ruins em casa também. Então fica essa atenção. Então também tem as escolas que você tem que mandar o lanche, né? Mandar o lanche de casa, e é muito mais prático você mandar o bolinho Ana Maria e o suquinho de caixinha e o biscoito traquinas do que você fazer um bolinho de aveia com banana caseiro e um sanduíche de pastinha de hummus com tomate, que eu acho ideal. É muito mais trabalhoso, né? Mas eu acho que a gente talvez tenha que chegar no meio termo. Existem muitas opções de lanches saudáveis. O sanduíche é uma ótima opção, mesmo que não seja um pão integral perfeito, que seja lá um pãozinho francês com um queijinho, é melhor do que botar um biscoito ou um salgadinho, né? Um bolinho caseiro que você faça um bolo grande, deixa lá na geladeira e todo dia manda um pedacinho. Não é tão pouco prático assim, né? Fazer um suco, quer fazer um iogurte? Pega um iogurte branco, em vez de comprar um iogurte pronto com aquelas geleias horrorosas cheias de açúcar, pega um iogurte branco, mistura com morango ou com uma bananinha e adoça com um pouquinho de mel, se for necessário. Enfim, tem formas da gente tentar fazer um pouco melhor na alimentação e não também se sacrificar demais. E tem outra questão, que é o conflito que se instaura quando você tem uma criança que você manda lá com um potinho de tiras de pepino e cenoura com molhozinho de iogurte, e aí o outro vem com
com biscoito traquinas, e aí o teu filho vai roubar o dele, né, e volta com aquele potinho de legumes para casa, é muito frustrante. Mas, enfim, esses são os embates do dia a dia, né, gente? Mas a Graciela está falando aqui, é possível mesmo. A alimentação da minha filha, ela teve uma restrição alimentar, é, ela teve uma restrição alimentar gravíssima, Quem? durante os 4, 5 primeiros anos dela. E a gente teve que se organizar de uma maneira que ela tivesse uma vida ativa, enfim, né, socialmente normal. E o lanche dela era sempre atípico, né? Era sempre esse enfeitado de tomate com cabinhos de manjericão, e, enfim, né? Milho cozido, ovinhos. E o que fazia, eu fazia sempre com um visual bem chamativo ali, participando sempre ela. E o que fazia sucesso era o bentô dela, né? Dentro dos outros que estavam na escola. Então, eu acho que se a gente validar esse compromisso com as crianças de uma alimentação sadia, pensando sempre no presente e não no futuro, né? Ou bem menos no futuro e mais no presente, é que a gente vai ter experiências mais simbólicas, significativas e afetuosas com relação à alimentação. Daniel, a gente está chegando no final, a gente não tocou em todos os assuntos que a gente queria. Eu acho que você precisa voltar. Eu só quero deixar duas mensagens aqui, Thiago. Tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Muita gente, inclusive, mencionou, quando você falou de frutas, a questão dos agrotóxicos, que é Sim, gravíssimo. Nós temos um governo no poder. Para mim é uma quadrilha criminosa, me desculpe falar assim, mas para mim eu tenho convicção disso, que aprovou 2.000 agrotóxicos novos. Já não bastam as centenas que já havia, 2.000 novos agrotóxicos, vários deles proibidos no mundo inteiro. Está passando agora no Congresso, eu vou uma collab com o Greenpeace, que mostra o que está passando no Congresso hoje, de um projeto de lei que vai facilitar ainda mais o envenenamento da população brasileira. Os agrotóxicos estão na água das nossas cidades, que chegam à nossa torneira, em grandes quantidades. Isso é muito grave, porque são realmente remédios que adoecem, causam câncer, causam doença crônica, causam obesidade, causam autismo, né? Tem implicações já em autismo quando é consumido por grávidas. É muito grave. E a gente está sendo inundado de agrotóxicos por esse governo, que está apoiando loucamente o agronegócio, que é talvez a força política mais poderosa desse país. Existe um bom agronegócio, um agronegócio moderno, com uma visão um pouco mais atualizada do mundo, do meio ambiente, entendem que desmatar vai ser prejudicial para eles no futuro, vai acabar a água, mas existe um agronegócio predatório que é a força política mais poderosa desse país. Eu não entendo por que isso acontece. O fato é que é a força política mais poderosa desse país. É impressionante. E, para mim, é criminoso o que está acontecendo aqui em relação a desmatamento, em relação ao uso de agrotóxicos, em relação a essa ilusão agro-é-pop. O agro-é-pop é o cacete. O agro não faz comida, praticamente. Eu convido todos a conhecerem o Joio e o Trigo, que é um perfil aqui, um portal, na verdade, que produz muita coisa. Tem vídeos, tem podcast. O Joio e o Trigo. Aqui no Instagram eles têm também um perfil muito bom. Recomendo a todos que sigam, que mostra um pouco, ele fala muito de alimentação, né? Thiago, você gosta, né, do trabalho deles, é um trabalho maravilhoso. E o agronegócio, ele não exporta, ele não produz comida. Quem produz comida é o agricultor familiar, que está ferrado nesse governo. Quem produz comida são os assentamentos agrícolas, como os do MST, que foi criminalizado. Isso é uma mentira. O MST não é um grupo criminoso. Não está invadindo propriedades privadas e roubando terra, não. Quem rouba terra são os grileiros do agrotóxico que roubam terras públicas, que desmatam para fazer uma plantação e depois vendem aquela terra, desmatam para fazer pecuária e depois vendem a terra, que estão destruindo floresta, que estão inundando a terra de agrotóxico, que estão matando as abelhas, e que só produzem commodities que vão ser exportadas ou vão alimentar bicho, não é para produzir comida humana.
É muito lamentável isso tudo. A gente tem que realmente esperar que o próximo governo que seja outro e que contrapõe um pouco aos interesses. Não precisa acabar com a agricultura brasileira, mas precisa realmente fortalecer a agricultura familiar, a agroecologia, a agrofloresta, a alimentação orgânica, subsidiar isso, enfim. E tem forma de fazer isso barato, não precisa gastar muito dinheiro público com isso, muito menos do que os subsídios que são oferecidos às indústrias. A Coca-Cola tem subsídio governamental. A Coca-Cola, o governo da Bahia somente tem 600 milhões de subsídios para a Coca-Cola, se não me engano, em um ano. O Paulo Guedes deu subsídio para a Coca-Cola há pouco tempo. A Coca-Cola talvez um dos produtos mais tóxicos do mundo e recebe subsídio do governo brasileiro. E o agricultor familiar não recebe. Está tudo muito errado, gente. Tem que realmente mudar radicalmente essas políticas governamentais em relação à alimentação. E acabar com essa fome, né? São 33 milhões de pessoas passando fome e metade da população brasileira, de novo, em insegurança alimentar. Muito, muito sério. E a última coisa que eu queria falar é, se eu pudesse falar, uma frase que arremata tudo isso, é a frase do Michael Pollock, que dizia: quer seguir uma regra só? Desembale menos, desempacote menos e descasque mais. Essa é a regra número 1, 2 e 3, a regra de ouro da alimentação para mim é essa. Daniel, posso fazer um adendo? Pode, claro, por favor. É melhor até nem descascar às vezes. É isso aí. Olha, Daniel, eu queria agradecer muito a sua generosidade de estar partilhando aqui essa hora de conversa com a gente. Como você pediu, eu sou um educador ávido por partilhar conhecimento. A minha vontade é de estudar para conhecer mais, para mudar a minha forma de pensar, olhar por outros pontos de vista e assim trocar. Né? Eu só sou quem eu sou porque eu sou muitos. Então é nessa partilha com a diferença que me faz ser quem eu sou hoje, profissionalmente e de forma integral. Então eu sou a cabeça mestre desse canal sou eu, porque é aqui que eu reúno pessoas de diferentes lugares, mas com um propósito firme de uma educação ativa, de um compromisso com a infância e com as próximas gerações que estão por vir, né? E eu tenho uma galera boa aqui comigo que me ajuda a pensar e trazer esses temas como debate, como proposta de debate para a conversa. É preciso diálogo, não adianta que a gente sozinho não vai fazer grandes mudanças, mas eu acho que só da gente estar disposto para dialogar, a gente já vai inspirando outros pensamentos e assim a gente vai galgando passos diferentes para a nossa sociedade. E você é um cara interessantíssimo, que faz a gente refletir bastante sobre isso. Obrigado. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo teu trabalho. Somos todos muitos, né? A gente não vive isoladamente, o homem é um bicho social e a participação coletiva é a grande chave da mudança. Não tem jeito da gente mudar o nosso mundo e fazer um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, se a gente se não formos todos ativistas, né? Todos temos que trabalhar por causas que vão um pouco além do nosso próprio umbigo, da nossa própria família, da nossa própria casa, porque a maior parte dos fatores que influenciam a nossa vida tem a ver com questões coletivas. Então, a gente tem que estar engajado nesse mundo, porque sem isso, a gente está deixando o mundo à mercê dos outros. E muitas vezes os outros, os poderosos, vão fazer um mundo pior para nós e para os nossos filhos. Então, a gente tem que estar lá na luta do dia a dia e o teu trabalho é uma forma muito bacana de fazer isso. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente e boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Casca mais e muitas vezes com uma sem casca também. Com casca também. Com casca. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço.